né? O nosso tema hoje são convicções fortalecidas. E nessa série de palavras, a cada domingo nós temos falado sobre um grande homem de Deus que vivenciaram circunstâncias e situações sobre as suas vidas parecidas com as que nós vivenciamos, e que eles responderam às suas crises, às suas vitórias, às suas alegrias, às suas tribulações de formas diferentes, e muitos são espelhos para nós, amém? E hoje nós iremos falar sobre Daniel, né? E uma pergunta que nos vem, né, é o que guardou Daniel na Babilônia, né? O que foi que guardou Daniel? Porque Daniel, ele foi uma pessoa diferenciada. Ele era exilado, ele estava em uma outra nação, num outro país, e mesmo assim Deus o honrou em tudo que ele fez, né? Daniel, ele foi um homem que, apesar de estar vivendo costumes, princípios de outra nação, né, ele não se deixou contaminar. Ele guardou o coração dele. E esse é o desafio que Deus tem para mim e para você essa noite. E é isso que vai fazer com que as nossas convicções sejam fortalecidas. É a nossa maneira, né, de lidar com as situações e as circunstâncias. Nesses momentos, né, nesses dias que nós estamos vivendo essa pandemia, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Você tem lutado, você tem permanecido em fé, você tem crido que Deus está contigo, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo? Ou você tem permitido que a sua fé seja abalada? Você tem questionado Deus diante desse contexto totalmente diferente, está em uma outra realidade, com cultura diferente, princípios diferentes? Ele não negociou a sua fé, né? E Daniel, ele lutou contra 3 forças que foram fortíssimas, principalmente no contexto que ele vivia, né? Que era o rei, os invejosos e muitas vezes as sentenças que ele teve que viver sobre a sua vida, né? E quem aqui conhece a história de Daniel? Se você ainda não conhece, eu queria te convidar. A gente não vai ter muito tempo, eu não vou conseguir ler tudo, mas depois, se você puder ler em Daniel, no capítulo 1, lá conta um pouco sobre a história de Daniel. E Daniel, como eu falei, ele tinha sido exilado, né, pelo povo babilônico, que ele estava vivendo na Babilônia. Mas, ele tinha muito conhecimento, o rei pediu para que ele ficasse próximo ao seu reinado para ajudar nas decisões do rei. E o rei, por Daniel poder viver lá próximo ao rei, ele também poderia comer, né, das mesmas coisas, das iguarias que o rei comia. Mas Daniel pediu para que ele não comesse. E isso daí foi o primeiro princípio que guardou Daniel, que fez com que mostrou o quão Daniel tinha convicções fortalecidas dentro de si. Porque ele poderia muito bem, igreja, comer. Ele estava vivenciando lá ele estava muito envolvido naquele meio, mas ele se posicionou e ele falou: eu posso não comer, eu quero guardar minha vida, eu quero guardar o meu coração, eu quero guardar as minhas convicções, eu quero continuar separado para Deus. E isso fez, esse comportamento de Daniel agradou o coração de Deus, porque Deus viu que Daniel tinha um coração que desejava ser separado. E esse posicionamento de Daniel fez com que ele vencesse todas as outras situações e dificuldades que vieram sobre a vida dele, né? E glória a Deus por isso, né? É tanto que lá em Daniel 1:8, Daniel nos diz assim: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele pediu para ficar separado. E igreja, a santidade, ela tem esse poder sobre as nossas vidas. Trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa realidade. Se você decidir viver em santidade, separado para Cristo, você está tendo um comportamento que Daniel teve. E essa santidade, ela tem poder para nos guardar e nos livrar de todo mal. Amém? E foi isso que aconteceu com a vida de Daniel. A santidade, apesar da sociedade muitas vezes colocar como algo muito difícil, né, de viver, nossa, quase impossível, meu Deus, não é isso tudo. A gente não pode permitir que Satanás coloque mentiras na nossa mente e no nosso coração. Viver em santidade é possível, porque Deus nos convida a isso. A palavra dele nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Se o nosso Senhor nos desafiou, igreja, é porque é possível, amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso. E eu queria te desafiar a se separar esses dias, a sempre tirar um momento de jejum, de oração, né? A não negociar isso na sua vida com nada. Você pode falar, mas eu não estou na igreja, eu não tenho ido. Que isso, o fato de você não estar aqui fisicamente, não seja motivo para você perder seus princípios. Que isso não seja motivo para você se afastar da presença de Deus. Que isso não seja motivo para você vivenciar coisas que desagradam a teu Deus. O desafio de Deus para nossas vidas é continuar sendo santo, é permanecer sendo santo. E isso é possível, porque se o nosso Deus nos desafiou, Ele vai nos sustentar nesse desafio, amém? Queria ouvir um amém, que você possa crer nisso, porque Daniel, ele creu, e isso fez com que a vida de Daniel fosse diferente. Daniel, ele se santificou, e ele se separou, e isso fez, né, com que tudo, tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram amigos de Daniel, também vieram de Israel. Eles tiveram o nome dele mudado. Mas Daniel não mudou. Porque Deus não, como ele não permitiu que a essência dele fosse mudada, Deus guardou a vida dele, falando: ninguém mudará o nome do meu filho, ele vai permanecer sendo. E isso é forte, porque o nome para o judeu, ele tinha um significado, uma representação muito grande, assim como tem nos nossos dias. O nome, ele fala muito sobre você, e é interessante isso, que o nome de Daniel, ele não mudou, o nome de Daniel continuou o mesmo, porque Daniel se separou para Deus. E nós precisamos ampliar nossa visão de santidade e enxergar os benefícios. Faz todo sentido, e para nós também. É importante a gente entender que não é fácil ser santo, mas também não é impossível. E é importante a gente entender que Deus já derramou essa unção sobre as nossas vidas. Ele já nos abençoou, Ele já nos capacitou para isso, amém? Conversão, igreja, é você caminhar para uma direção e você entender que aquele caminho muitas vezes não tem te levado a nada. E aí você muitas vezes clama a Deus e você ora. E Deus, ele fala ao seu coração: filho, esses caminhos não têm sido caminhos de vida, ele não tem sido caminhos de paz. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que para irmos ao Pai, teremos que ir através dele. E hoje eu te convido a buscar esse Jesus com todo o seu coração, com toda a sua vida, com tudo que você tem e é. Amém? Porque nessa busca vai fazer com que você trilhe os caminhos que Deus tem preparado para você. Vai fazer com que você consiga permanecer nesse caminho de santidade, de permanecer separado, né? De não permitir que as coisas do mundo te contaminem, né? O mundo, talvez aí fora esteja desesperado, esteja angustiado, esteja vivendo mais ainda uma depressão, porque está tendo que viver esse isolamento, né? Talvez esteja extremamente ansioso, né? Comendo muito, brigando muito, né? Hoje mais cedo eu estava em casa e
no grupo do meu trabalho, que na verdade contempla do Distrito Federal todo, eu vi uma discussão, né, as pessoas discutindo, e demorou um tempo muito grande, por coisas que nem faziam parte do nosso contexto. Né? E é interessante que quando criou o grupo falaram, olha, só assuntos, né? E eles foram discutindo, e aquilo me entristeceu muito, porque eu falei assim, Senhor, né, olha, né, a ociosidade tem feito com que as pessoas, ao invés de unir forças, elas, né, entrem em discussões, em coisas que são tão pequenas. Né? E eu falei, guarda o meu coração, para que eu não tenha esse comportamento, para que eu não permita, né, que o confinamento, a ansiedade, né, me tire do foco, desde as pequenas coisas até as grandes. Né? E a gente tem que guardar o nosso coração, vigia, toma cuidado, não entra em conversas, em picuinhas, em coisas pequenas. Né? Para Deus não existe pecadinho e pecadão, existe o pecado. Então se separe, fala, Deus, guarda o meu coração, me dê sabedoria, né, para tomar decisões certas, para me direcionar no momento de ir, de vir, de me calar diante de falácias, né, de me posicionar quando for necessário. Peça para Deus a sabedoria. Tire um momento, todos os dias, para você colocar o seu joelho no chão, para você fazer a sua leitura da palavra. Escolha um dia da semana, o nosso dia que a gente escolhe é sempre terças-feiras, para você fazer o seu jejum, para você se santificar, para você se fortalecer o seu espírito, amém? Porque essa santidade, igreja, ela vai ter poder de fazer com que Deus intervenha sempre em nosso favor. Porque quando nós vivemos em santidade, nós nos aproximamos de Deus. É interessante porque no Salmo 91, o primeiro versículo lá, a palavra de Deus nos diz, aquele que esconde, né, no esconderijo do Altíssimo. E a santidade nos permite esconder. Eu tenho visto muito, né, as pessoas têm colocado muito o Salmo 91 diante do que nós temos vivido. Né? E aí lá tem falado que 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Só que o primeiro versículo ele fala que todas as outras coisas nós estaremos guardados quando nós nos escondermos no esconderijo do Altíssimo. E a única maneira de eu e você se esconder nesse esconderijo é através da santidade, amém? Não existe outro caminho. A santidade, ela abre portas e ela fecha portas sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender. É interessante a gente compreender que a santidade, ela vem do coração do homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que você só vai conseguir viver em santidade se o seu coração, de fato, desejar viver isso. A palavra de Deus nos diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia, Senhor, nos guarde. Quando eu vi isso hoje, igreja, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Guarda meu coração, me ajuda a não te exaltar somente com a minha boca, mas que venha do fundo do meu ser, e que mesmo que as minhas palavras não consigam te atingir, que só o fato do que eu vivo seja suficiente para te exaltar e para te glorificar e para te bendizer. É necessário isso, amém? É necessário isso, igreja. Eu lembro que quando eu me converti, porque eu era do número que falava muito e fazia nada, né? Então eu sei muito bem o que é isso aqui. O que é viver, né, pelo que você fala. Mas na verdade as suas práticas ser outra coisa. E eu lembro de uma frase que eu já pesquisei algumas vezes e assim, a fonte que, né, me mostrou pelo Google, né, foi de Martin Luther King, que falava, né, que o que você é soa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo compreender o que você me diz.
Eu lembro que quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu falei, Deus, me ajuda se é assim. Muda o meu caráter, transforma o meu ser, para que o que eu sou soar tão alto nos ouvidos, inclusive no meu, começando pelo meu, que as pessoas, que eu nem vá precisar falar com as minhas palavras e viver em santidade é isso. Deus me confrontou muito, porque lá, né, em vários capítulos tinha, né, falando, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. E aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu falei assim, caramba, Deus, quantas vezes eu abri a boca para dizer que te amava, mas eu não obedecia a sua palavra. E aqui agora eu estou vendo que se eu te a viver, mas Ele nos dá força. O Espírito Santo dele está disponível para nos dar a força que nós necessitamos para sair da mentira, para sair do vício, para sair de um relacionamento que talvez tenha te roubado, porque tem feito com que você tenha negociado a sua santidade com relação ao sexo, com relação à bebida, com relação à droga. Eu creio que Deus, Ele é fiel para te libertar e para te tirar dessa situação, amém? Em nome de Jesus. Não adianta você achar que engana, pois você não engana a Deus. Né? Nós não enganamos a Deus. A gente engana muitas vezes nós mesmos, né? Nós enganamos muitas vezes o nosso próximo, mas a Deus, e não só a Deus, mas o mundo espiritual, que é real, onde tem anjos e demônios, eles sabem o que a gente vive. Né? É interessante porque muitas vezes você pode perguntar, mas já tem anos que eu estou na igreja, né? Então eu não preciso disso, essa palavra não é para mim. Mas eu queria te desafiar e te perguntar, muitas vezes, igreja, os anos de igreja fazem com que a gente se torne cego também. Faz com que a gente permita que coisas que eram pequenos tropeços, assim como a mentira, muitas vezes a fofoca, e a gente acha que não, eu não estou fazendo nada demais. Eu falei no início da minha palavra hoje, para Deus não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Então a gente precisa vigiar longe de nós, que Ele sonde o nosso coração, que quando Ele vê que o nosso coração está se desviando, que Ele nos abrace, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude a manter. Em nome de Jesus, amém? Que, como eu estava falando, o mundo espiritual, ele vê tudo, né? É tanto que anjos e demônios têm visto o que você tem feito em casa esses dias. Tem visto o que você tem feito quando ninguém te vê. E eu queria te desafiar, assim como eu me desafio todos os dias, a nos examinar diariamente. Por isso é tão importante a gente sempre se prostrar diante de Deus. Igreja, o Espírito Santo de Deus é quem nos convence de toda a verdade, de todo o juízo. É impossível nós realmente nos arrependermos se a gente não se aproximar de Cristo. Por isso que, se você quer se manter fiel a Deus, ao reino de Deus, não negocie o seu devocional, não negocie a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai entrar na sua mente para te renovar, para renovar o seu espírito. É importante a gente decidir ser santo todos os dias. E é importante você entender que ser santo não é nunca errar. Ser santo, na verdade, é você, mesmo quando falhar, você se levantar e lutar e tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso é que nos faz ser santo. Isso é que nos faz ser separados. É a gente nunca desistir, é a gente nunca parar, é a gente nunca desanimar. É todos os dias nós estarmos diante da presença do Senhor, clamando pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas, clamando pelo perdão dEle, né? Confessando os nossos pecados, amém? Em nome de Jesus. Quando você decide, né, ser santo, Deus, Ele se aproxima de você e Ele tem poder de mudar a sua história.
E é tão interessante, nesses dias muitas pessoas, né, têm falado, nossa, será que é o fim do tempo? A gente já está finalizando. Será que é o fim do mundo? Né? E muitas questões têm se levantado com relação a isso. E eu ouvi essa frase do nosso bispo esses dias, nosso bispo Robson, né, para a gente não se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com a nossa santidade. Porque se for o final dos tempos, nós teremos certeza da nossa salvação. E isso nos basta. Amém? E dentro disso, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, né? E repetir essa oração comigo. Amém? Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor Deus, nós clamamos, Deus, que essa palavra, Pai, entre nos nossos corações, Deus. Gerando em nós essa santidade, Pai. Gerando em nós esse desejo, Deus, de sermos ou permanecermos separados para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo tenha prazer de habitar em nós, Pai. Fazendo, Senhor Deus, da nossa casa a Sua casa favorita, Pai. O Seu lugar, Senhor Deus, predileto para estar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Eu queria te convidar a repetir essa oração comigo, igreja. Que você possa falar, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu clamo a Ti pela Tua santidade. Me ajude a viver em santidade, a viver separado. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no Teu livro da vida. Perdoe os meus pecados. E eu declaro que eu Te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.